Oi, está começando o 82º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. A história da Teodora, ela é extraordinária, ela é maravilhosa, ela é muito dramática também, de você imaginar. Por diversos momentos eu li as cartas da Teodora e chorava, muito assim, porque são cartas muito impactantes. E no Mukanda Teodora é a primeira vez que nós reunimos aí as 7 cartas da Teodora e colocamos ali em conjunto. Esse é o Marcelo de Salete, ilustrador, quadrinista e professor, que é o convidado desse episódio. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre ele, mas antes eu queria avisar que o 451 MHz tem o apoio da Companhia das Letras. Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. A Rádio Companhia está de volta e com novidades. Uma delas é a estreia da nova série Prata da Casa, que traz sempre um convidado especial, entrevistando um dos nossos autores de ficção brasileira contemporânea. No primeiro episódio, quem faz a entrevista é a Tami Ganan, que é produtora de conteúdo, crítica literária e mais conhecida na internet como Literatami. Ela conversa com o Tiago Camelo, autor do livro Dia 1, lançado pela Companhia das Letras. O romance acompanha o protagonista, enquanto ele e a família lidam com as consequências do suicídio do irmão mais velho. O papo muito bacana entre os dois já está disponível no seu tocador de podcasts favorito. Lembrando que os assinantes da 451 têm 25% de desconto para compras direto no site da editora. Bom, Marcelo de Salete é um dos mais premiados quadrinistas brasileiros contemporâneos. Ele ficou conhecido por ter abordado nos gibis que ele publicou histórias de escravizados, como Cumbe e Angola Janga, um épico sobre o Quilombo dos Palmares. O Marcelo lançou agora Mukanda Teodora pela editora Veneta. Nesse quadrinho, ele conta a história da escravizada Teodora e mostra como era a escravidão em São Paulo no século XIX. Quem vai conduzir a nossa conversa é uma velha conhecida aqui do 451 MHz, a Paula Carvalho. Com vocês, Marcelo de Salete. Oi, Marcelo, um prazer estar aqui com você. Eu li o Mukanda Teodora, que é o seu último lançamento, e eu sou historiadora também. Eu acho seus trabalhos, assim, são grandes livros de história também, na forma de quadrinhos. Eu queria saber como é que é a sua relação aí com a história, como é que você faz essa transição de um livro de história para um de quadrinhos também, aí meio ficcionalizado. É um trabalho muito bonito, assim, interessante. Obrigado, Paula. Eu me considero, um artista, uma pessoa que trabalha com formas, então. Sempre tive um interesse muito grande, muito forte pelo desenho, por história da arte também. E pelos quadrinhos, pela linguagem dos quadrinhos, pela forma de contar histórias com imagens. Aos poucos eu fui me interessando também muito por história, porque fui me aproximando muito de discussões que eram pertinentes, que estavam dentro do universo do movimento negro aqui em São Paulo. Inicialmente a partir muito da arte, da música, da literatura, depois chegando também um pouco no cinema, e aos poucos fui percebendo que isso era algo também factível, interessante trazer para o universo dos quadrinhos, que até então tinha já algumas coisas, mas vamos dizer assim, poucas histórias que tratassem desses temas. Então a minha formação ela é em design gráfico, em artes plásticas, e depois, na pós-graduação, em história da arte. E na graduação e na pós-graduação eu fui me interessando cada vez mais em compreender principalmente sobre história da arte, artistas negros, ou como essa presença negra está presente na nossa história e na arte. Por isso, os meus estudos iniciais eles foram sobre a trajetória
inclusive do Emanuel Araújo. Eu trabalhei durante um tempo no Museu Afro-Brasil também. E claro, tudo isso, além de conhecer um pouco mais sobre a história de diferentes artistas e analisar a obra dessas pessoas, eu sempre lia muito sobre história da população negra no Brasil em diferentes períodos e fui percebendo que havia ali uma série de fatos, personagens muito interessantes para a gente imaginar e pensar e tratar também na forma da ficção. Essa ficção muito próxima também da história. Eu vejo os meus trabalhos como ficção, mas sempre com esse viés, não é? Esse flerte muito grande com a história. É sempre uma leitura muito pessoal minha sobre esses documentos, sobre esses arquivos e sobre o trabalho também de outros historiadores, vamos dizer assim. Eu não sou lá uma pessoa que geralmente, como os historiadores, vai atrás dos documentos, vamos dizer assim, para ver os detalhes de cada um desses documentos, no momento em que eles foram elaborados, e realizo o trabalho a partir disso. Gosto muito de ir nos locais, ver, quando é possível, os locais onde esses personagens passaram, ter acesso a esses documentos, mas em grande parte o que eu faço é um diálogo com o trabalho de outros historiadores, com o trabalho de outras pessoas, só que pensando isso dentro do universo da ficção e da linguagem das histórias em quadrinhos. Você vê o seu trabalho também como uma espécie de romance histórico, assim? Romance histórico? De certo modo. Esse último livro, Mukanda Teodora, ele é um trabalho que ele é possível a partir do esforço, da pesquisa de outros historiadores. Então, por exemplo, no caso da Cristina Fitsembá, no livro Vivências Ladinas, não é? Sonhos Africanos, quando ela vai falar de São Paulo e da população negra na história de São Paulo, principalmente por volta de 1800. É um trabalho gigantesco, enorme, muito interessante para a gente compreender São Paulo naquele período e justamente também entender como que São Paulo cria uma ideologia própria no final do século XIX e que é essa imagem, essa narrativa romanceada de São Paulo que nós temos hoje, muito calcada nos bandeirantes e tal, na imigração, e que muitas vezes apaga quase por completo essa presença negra em São Paulo, que hoje é marcante, e em São Paulo do século XIX ainda mais. Diria que o meu trabalho ele é uma visão muito singular, muito especial sobre a história, se aproxima, então, de certo modo, do romance histórico, mas sempre pensando que há frestas dentro da história que, às vezes, o historiador tradicional ele fica um pouco mais atento ao que dizem certos documentos e tem, talvez, mais receios de pensar nas possibilidades de junção, de elucubração a partir desses documentos. E a partir da ficção e dos quadrinhos, creio que nós temos um pouco mais de liberdade, justamente em fazer esses laços, essas novas interpretações, que eu imagino que ajuda, colabora na própria história, no sentido de tentar criar novas conexões, novas perspectivas desses documentos em relação à própria história. Eu ia comentar isso também, né? Que mesmo eu, durante a faculdade, né? Quando a gente aprendia sobre São Paulo, é uma história ainda muito calcada, tudo bem, já faz uns anos isso, mas muito calcada na imigração, a presença negra bastante invisibilizada, assim, nessa história. E o Mukanda Teodora vem resgatar um pouco isso. Então, falando nisso, eu queria que você explicasse quem é a Teodora e como é que você veio a conhecê-la e como é que você começou a criar esse livro. Muito bem. A Teodora, ou Teodora da Cunha Dias, ela é uma mulher negra, ela é de origem provavelmente ali de Angola, Congo, e ela chega no Brasil no início do século XIX. Muitas dessas pessoas escravizadas chegavam em 1800 no Rio de Janeiro, uma parte ficava ali, ia principalmente para o interior do Rio de Janeiro, onde tinha as grandes plantações, aí, não é, lavouras de café, entre 1800 até 1820, 30. E muitas dessas pessoas depois vinham direto para São Paulo. Iam para o interior, região de Campinas, Limeira,
toda essa região com as grandes plantações de café, onde em muitos locais a porcentagem da população escravizada era semelhante, igual ou até superior às pessoas livres. E quando essas pessoas não estavam lá, elas acabavam chegando em São Paulo, na capital. Então, geralmente, em São Paulo estavam os escravizados que tinham menos condições de exercer esse trabalho mais brutal e violento, exigia também força, não é? Então, a Teodora é essa mulher que ela chega no Rio, depois vem para o interior de São Paulo e depois acaba chegando aqui na capital. Provavelmente, quando ela está no interior de São Paulo, é o momento em que ela constitui família. Então ela tinha ali, ela cita isso nas cartas dela, um esposo, que era o Luiz, e o seu filho, que era o Inocêncio. E provavelmente nesse momento em que ela está no interior da cidade de São Paulo, é quando essa família é separada. Havia inclusive no Brasil, por volta de, acho que é 1860, uma lei que proibia a separação de pessoas que estivessem casadas e fossem escravizadas. Mas provavelmente isso acontece antes dessa lei. Ou às vezes até com os senhores fazendo vista grossa, né, em relação a isso. Ela é separada então do seu esposo e filho e vem parar na capital, enquanto o esposo permanece ali no interior de São Paulo, na região de Limeira. A Teodora, em 1860, ela morava na Rua da Liberdade. E ela trabalhava para um cônego, uma pessoa que estava ligada diretamente à igreja. E também vendia água e outras coisas fora de casa, como seria naquele período chamado os escravos de ganho. Quem trabalhava fora de casa ganhava alguma coisa e geralmente no final do dia entregava tudo isso para o senhor. E às vezes, dependendo do caso, poderia ficar com uma pequena parte. Ela tinha já juntado um pouco de pecúlio, talvez exercendo esse trabalho, e ela queria sua liberdade. Ela justamente pede ajuda para um outro escravizado, que é o Claro, para que ele escrevesse algumas cartas endereçadas ao seu senhor e principalmente ao seu esposo, o Luiz, e uma das cartas também para o seu filho, o Inocêncio. E nessas cartas, que são muito ricas, elas estão guardadas aqui no arquivo do Estado de São Paulo. E no Mucanda Teodora é a primeira vez que nós reunimos aí as 7 cartas da Teodora e colocamos ali em conjunto. O que acontece? O Claro, ele se envolve em uma suspeita de um crime. E ele é acusado de participação de um crime, de um roubo, que acontece na casa desse cônego, que é o senhor da Teodora. Inclusive, a Teodora também é uma das suspeitas desse crime. E por isso as cartas e tudo que o Claro tinha são apreendidos pela polícia. Esse processo acontece em 1867, 68, e é a partir desses arquivos que são coletados que nós ficamos sabendo das cartas da Teodora. São cartas que estavam com o Claro e que não tinham sido enviadas. É um caso raro dentro da história da escravidão no Brasil e provavelmente em boa parte da América, porque é um caso de uma mulher negra que fala sobre a sua condição. Então não é apenas um inquérito policial falando sobre as características de um determinado escravizado e o que ele fazia. E sem falar, claro, de toda a contundência dela em cada uma dessas cartas. Você consegue visualizar cada um dos personagens que ela cita na carta. O esposo, o filho, a relação tensa com o senhor, dela exigindo a sua liberdade, não é? Ela já era uma mulher ali com cerca de 50 ou 60 anos. A gente não pode esquecer também que em 1860, nesse período, nós temos o Luiz Gama, temos Ferreira de Menezes, nós temos uma série de outras pessoas negras, inclusive a Maria Firmina, lá no Maranhão, escrevendo livros e fazendo parte de jornais, muitos deles com um forte teor abolicionista. Mas essas pessoas, tirando o Luiz Gama, que tem uma trajetória incrível, grande parte delas são libertos ou livres, pessoas que já nasceram livres. Não podemos esquecer que o Machado de Assis, por exemplo, que vai se tornar aí um dos grandes escritores brasileiros, não é, merecidamente, ele era filho de uma mulher
escravizada, mas ele nasce já livre. Mas ele tem algo de muito curioso que é, ele se relaciona em grande parte com a escrita, por quê? Porque ele já trabalhava em gráficas desde muito cedo, com o Paula Brito, não é? Se não me engano, que era o editor. Então isso mostra como que a comunidade negra liberta já tinha uma relação muito grande com a escrita e como que isso também chegava nos escravizados e como que essas cartas da Teodora também revelam que havia uma certa rede de pessoas negras livres e libertas ao redor da escrita. Você comentou aí do Luiz Gama, que inclusive você fez a capa da revista do Luiz Gama, quando a gente fizemos um especial sobre ele, e o Ferreira Menezes, enfim, eles são personagens que aparecem também no seu livro, assim, o foco não é sobre eles, mas eles acabam aparecendo ali como fazendo parte aí também, que nem você falou, dessa rede. Como é que você trouxe essas figuras históricas para essa história da Teodora? Você quis mostrar justamente essa rede também dessa forma no quadrinho? Sim, um personagem como o Luiz Gama, ele foi se impondo muito forte na narrativa durante o processo de elaboração do quadrinho e do roteiro. Porque inicialmente eu estava muito focado na Teodora e nessa ideia de uma rede. Então a narrativa ela começou muito a partir da Teodora escrevendo a carta com Claro, o que aparece no início do livro, e depois a ideia inicial seria fazer isso quase sem texto, um livro apenas com imagens, com a carta passando pela mão de diversos personagens até chegar no seu final. Esse foi o mote inicial da narrativa que me veio à mente, não é? Muito a partir de imagens, assim. E aos poucos eu fui estudando, lendo mais os artigos da Cristina Ifsembach. Também não posso esquecer que 3 mulheres historiadoras são fundamentais para esse livro acontecer, para ele surgir. E o Teodora é um livro que é um diálogo com cada uma dessas historiadoras também, que é justamente a Cristina Ifsembach falando de São Paulo e de Teodora nesse momento. E não posso esquecer também que tratar da Teodora foi uma oportunidade de pensar São Paulo nesse período, imaginar São Paulo a partir dos olhos da Teodora e de esses outros personagens que estão à margem dela, né, ao lado dela. E o trabalho da Lígia Ferreira também sobre o Luiz Gama, quando ela traz os documentos e as cartas do Luiz Gama. Isso foi fundamental para conhecer um pouco mais desse personagem. E também a Ana Flávia Magalhães, lá de Brasília, no seu livro Escritos de Liberdade, quando ela vai falar justamente da proximidade, da vinculação e do diálogo que havia entre esses personagens. Ela fala muito da relação do Luiz Gama com Ferreira de Menezes e também do José de Patrocínio e também do Machado de Assis nesse livro. E quando eu li, e já era o momento ali que eu estava também iniciando o trabalho do roteiro da Teodora, eu vi que era impossível deixar de lado, de colocar o Luiz Gama e o Ferreira de Menezes dessa história. Em 1860, Luiz Gama já estava em São Paulo nesse período, não é? Ele sai da Bahia, escravizado, vai parar no interior de São Paulo também, e depois vem aqui para a cidade de São Paulo. A gente não pode esquecer que dentro dessa trajetória extraordinária do Luiz Gama, de ser uma pessoa que nasceu livre, se torna um escravizado, isso lembra muito aquele filme, 12 anos de escravidão. Ele também vai para o interior de São Paulo e provavelmente ele não fica no interior de São Paulo porque eles sabem que ele era um negro de Salvador e que vinha ali daquelas diversas revoltas que estavam acontecendo em Salvador naquele período. A gente conhece muito a revolta dos malês, mas não foi a única. Havia ali uma série de levantes negros. Então, todo mundo aqui em São Paulo e Sudeste tinha medo desses negros de Salvador, da Bahia, porque tinham medo desses levantes. Assim como tinham medo enorme de que notícias do que tinha acontecido no Haiti e em outros locais chegasse também nesses cafezais e nessas pessoas escravizadas. Então, o Luiz Gama, ele é uma pessoa que em 1860 está em São Paulo, já frequentava ali a faculdade de Direito, embora não tenha estudado lá, porque ele era proibido disso,
mas ele estudava direito na biblioteca, ali do lado, e se torna um Hábila por causa disso, e advoga pelos escravizados, porque ele conhecia como ninguém o direito, e sabia de que o que estava acontecendo no Brasil naquele período, grande parte daquelas pessoas escravizadas foram escravizadas contra a própria lei aqui no Brasil, porque de 1831 até 1850 já tinha uma lei proibindo o tráfico no Atlântico, mas nesse período a gente sabe que essa lei vira uma letra morta e muitas pessoas chegam aqui ilegalmente. Então ele vai ser uma das primeiras pessoas que percebe isso. Olha, se veio depois de 1831, você foi escravizado ilegalmente, você tem que ser livre. E esse era um dos principais pontos que ele atacava os senhores. Então o Luiz Gama estava nesse período aqui em São Paulo. Nós tínhamos também o Ferreira Menezes, que sai lá de Angra dos Reis, do Rio de Janeiro, e vem para São Paulo, já livre, não é? Estuda na Faculdade de Direito em 1860 até 1865, 66. Depois ele volta para o Rio. E Luiz Gama e Ferreira Menezes, eles se conhecem aqui e depois se tornam grandes amigos que trocam diversas cartas aí ao longo da sua vida até 1882. E nesse período tinha outro personagem que eu incluí indiretamente, não aparece ali. O Ângelo Agostini, ele sai da Itália, ele passa pela França e depois chega aqui em São Paulo. Em 1860 ele está em São Paulo. E ele começa a publicar jornais. O Ângelo Agostini é conhecido também por ser um dos primeiros quadrinistas aqui no Brasil. E ele publica o Cabrião, o Diabo Coxo, aqui em São Paulo, e inclusive com colaboração direta do Luiz Gama. Então esses três personagens se conheceram aqui. Luiz Gama, Ferreira Menezes e Ângelo Agostini. Ali no quadrinho eu coloquei indiretamente porque um dos jornais que o Luiz Gama segura é do Ângelo Agostini, né? Isso é muito interessante para perceber também como que havia ali diversos tipos de publicações e havia uma disputa ideológica entre esses jornais em São Paulo nesse período. Alguns jornais com um viés mais abolicionista, anti-império, republicanos, anti-monarquia, e outros jornais imperialistas, monarquistas, escravistas, que inclusive publicavam aquelas imagens de negros fugidos aqui em São Paulo. O trabalho da Lilia Schwartz também foi bem interessante para isso, que ela tem um trabalho falando sobre jornais em São Paulo e escravidão, retrato em branco e preto, outra referência importante também para esse período, e outros jornais abolicionistas que tinham como forma de conduta interna e política importante também, que era de, por exemplo, não publicar esses anúncios falando sobre casos de escravizados fugidos. Isso era uma das condições que eles tinham de não financiamento, não aceitar esse tipo de dinheiro, não é? Para apoio desses jornais, dessas publicações. Voltando um pouquinho para a própria história da Teodora, né? Um dos personagens, o destino desse personagem, do Inocêncio, o filho dela, é um destino assim muito trágico de alguma forma, que mostra também as complexidades da escravidão no Brasil, que é uma característica dos seus outros livros também, que aparecem no Cumbe, no Angola Janga. Você consegue complexificar também essas relações porque elas eram extremamente complexas. Então eu não quero ficar dando muito spoiler aqui, mas quando eu descobri, assim, porque também é mais sutil, né? Ele não tá jogado na cara, assim. Você vai percebendo ali pelas sutilezas, pelas expressões dos personagens no desenho. Então eu queria saber como é que você trata essas, porque você consegue trazer essa complexidade das relações escravocratas, não só ficar num dualismo, porque elas são relações sociais complexas. Muito, muito complexas. A história da Teodora, ela é extraordinária, ela é maravilhosa, ela é muito dramática também, de você imaginar. Por diversos momentos eu li as cartas da Teodora e chorava, muito assim, porque são cartas muito impactantes. E é impensável, é inimaginável na sociedade que a gente tem hoje chegar perto de imaginar como que era você se tornar uma coisa e como que era você estar longe de entes tão queridos que faziam parte
da sua trajetória. E uma das cartas, que é uma carta sucinta em relação a outra carta que ela faz para o esposo ou até para o Senhor, que é essa carta para o filho. Mas tem algo ali de muito bonito que ela fala: não se esqueça, lembre-se que eu sou a sua mãe. Eu sou a Teodora e eu sou a sua mãe. Ou seja, é um apelo, não é, que ela está fazendo ali enorme. Um apelo que talvez ela veja que ela não vai ter mais contato com esse filho. Mas ela quer que, se por acaso ela não tenha mais contato com ele saiba quem foi a sua mãe. Ele saiba que eles foram separados e não foi pela sua vontade. Isso é muito bonito. Eu acho que é uma das cartas mais impactantes, assim, embora seja uma das mais curtas, mas era uma das mais doloridas, assim, que eu ficava imaginando isso, vendo a minha filha, vendo a relação que nós temos hoje, né, quando você tem uma família, filho e tal, e imaginar uma distância desse modo involuntária, pela violência da escravidão. Então, imaginar isso, assim como o fim, não é, e o personagem do pai, do esposo, o Luiz, foi muito a partir da ficção, mas muito pensando também em certas imagens, outros personagens que surgiam, que iam aparecendo a partir dessas leituras que eu fiz do livro da Cristina e mesmo de outros historiadores, de outros fatos. Então, o pai, o Luiz, ele já seria um homem mais velho, que já não conseguiria trabalhar. E já teria uma outra função ali dentro de uma fazenda, que lembra muito a questão da lei do sexagenário, que a gente sabe muito bem que no final da escravidão aconteceu, não é? Mas ela tinha um duplo sentido perverso, que era de você muitas vezes deixar as pessoas que estavam mais velhas e que não podiam trabalhar sem sustento nenhum, ou seja, morrendo nas estradas. Ou do medo dos senhores, não é, que eles tinham das pessoas mais velhas que tinham conhecimento de ervas, de plantas, que eram religiosos, não é, que tinham conhecimento desses cultos de origem banta, e tem algumas histórias falando disso muito pesadas, né, no período da escravidão, do medo de serem envenenados, por exemplo, dos senhores, não é, pelos escravizados, como aconteceu, e foi uma estratégia que aconteceu no Haiti. Então esse medo vinha, também chegava aqui no Brasil. E esse modo também como que nós temos a escravidão, que ela, sim, claro, a gente sabe que quem se beneficiava em grande parte disso são pessoas brancas, dentro dessa estrutura de poder, e principalmente homens brancos. Mas você não pode esquecer também que essa estrutura, ela criava toda uma forma de hierarquização do poder e de certos tipos que fazia com que, em determinado momento, para que toda essa estrutura funcionasse, você tinha ali também homens brancos e negros, ou mestiços, não é, pobres, que participavam disso de algum modo, às vezes sendo capatazes, ou às vezes assumindo outros tipos de função, não é? Os famosos agregados. Pequenas parcelas deles chegavam a outras pessoas, mas sempre os senhores de engenho, né, senhores, eles eram ali o ponto principal da onde esse poder emanava. A gente não pode esquecer disso. Bom, agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho e logo em seguida a gente volta com a conversa com o Marcelo de Salete. E eu queria aproveitar para te convidar a ouvir o trailer do nosso podcast A Terceira Margem do Reno, que a 451 produziu em parceria com o Goethe Institute e a Embaixada da França. Oi, eu sou a Paula Carvalho. Oi, eu sou o Paulo Werneck. A gente está aqui para falar de um novo podcast que a 451 produziu em parceria com o Goethe Institute e a Embaixada da França, Juntos pela Cultura, uma iniciativa cultural franco-alemã. No nosso novo programa, a gente vai falar de livros, mas também vai falar de rios. Isso mesmo, a gente vai ser levado pelo fluxo de histórias que são contadas entre a França e a Alemanha, que são unidas por um rio, o Rio Reno, que inspirou tantos escritores e demarca a fronteira entre os dois países. De um lado está a Alemanha, do outro a França.
E na terceira margem está o Brasil, que é de onde nós contamos essa história. A terceira margem do Reno vai mostrar em 9 episódios como é que as literaturas irrigam umas às outras, às vezes se bifurcam, se espalham e fertilizam a cultura. A gente entrevistou autoras e autores brasileiros que evocaram suas autoras e autores preferidos nas literaturas de língua francesa e alemã e trouxeram novos afluentes, como os saberes tradicionais, as ciências sociais, as artes e a cultura das periferias. O podcast une as 3 margens da literatura: França, Alemanha e Brasil. A expressão terceira margem evoca uma obra-prima da literatura brasileira, A Terceira Margem do Rio, de João Guimarães Rosa, e aponta para as tradições literárias não europeias. É isso, então é só seguir aí no seu tocador de podcast A Terceira Margem do Reno, dar o play e nos acompanhar nessa viagem fluvial. Bom, antes da gente ouvir a segunda parte da entrevista com o Marcelo, eu queria te fazer um convite. Você já conhece o plano Ouvinte Entusiasta aqui do 451 MHz. Mas será que você já pensou em assinar a revista 451? É uma revista que a gente publica em vários formatos: impressa, digital, newsletter, clube do livro e também podcast. Vale a pena experimentar a edição impressa. É um festival literário que chega na sua casa todo mês. É só entrar lá no 451.com.br, escolher o seu plano e fazer a sua assinatura, seja para você mesmo, seja para dar de presente para alguém que você ama. Inclusive, se você fizer agora mesmo, quando está ouvindo o podcast, ou então qualquer dia ao longo do mês de março, você recebe a nossa edição de março em casa, que tem um texto inédito da Chimamanda, ninguém menos que Chimamanda, publicando na 451. Você ainda ganha acesso ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 30% em livros e outros produtos culturais. Vale a pena fazer parte da nossa comunidade de leitores. É só clicar no link que está na descrição desse episódio, aí no seu tocador de podcast, e fazer a sua assinatura. No final do programa, eu vou ler a lista completa de todos aqueles que estão nos apoiando com o plano Ouvinte Entusiasta. Bom, eu queria aproveitar para convidar os nossos ouvintes para responder a um questionário sobre o 451 MHz. A gente queria saber qual que é a sua opinião, quais são os seus palpites, as suas sugestões e assuntos de autores para a gente entrevistar, para falar aqui no 451. Então clica lá no link que está na descrição do episódio aí no seu tocador e responde só algumas perguntinhas que a gente queria fazer para você. E vamos agora para a segunda parte da conversa com o Marcelo de Salete. Agora eu queria fazer uma outra pergunta sobre o título, que acho que muita gente não sabe o que significa mucanda. Se você pudesse explicar o que é mucanda, é uma palavra aí que tem vários significados aí. Sim. O título, Mucanda Teodora. Mucanda é um termo de origem também do quimbundo. Eu acabei fazendo isso muito nos outros livros também, no Cumbi e Angola Xanga. E acho que é algo interessante, porque você já traz um conceito, algo que é relevante para o livro e para as pessoas conhecerem também. Mucanda é uma palavra, então, de origem banto, do quimbundo, relacionada à carta, à escrita, que aparece em alguns dicionários de origem quimbundo. A Cristina também cita esse termo quando ela está escrevendo sobre a Teodora, e quando eu vi eu achei que era um termo importante para ser comentado no livro e também na capa, né, como título da publicação. E aí ficou Mucanda Teodora. Teodora, o nome de uma das personagens principais do livro. A gente não pode esquecer que esse nome acabou sendo o nome escolhido, porque eu acho que ele tem uma sonoridade toda especial, Teodora, mas ele aparece nas cartas escrito de diversas formas diferentes. Às vezes aparece Teodora, com E, com THE também. Teodora também aparece em algumas das cartas. Enfim, tinha que escolher um deles, e eu achei que o Teodora é o que dava mais especificidade, não é, para essa Teodora dos quadrinhos. E outro detalhe importante também que eu esqueci de falar, mas no caso da história da Teodora e do Luiz Gama também, é que dentro do processo judicial, falando do caso da Teodora, uma das pessoas que acompanhou o processo, que assina o processo, é o próprio Luiz Gama. Então ele conheceu a Teodora e o processo dela em algum momento, quando ele era amanuense aqui na Polícia de São Paulo, por volta de 1860.
É interessante você trazer no próprio título essa importância da escrita e você comentar que num primeiro momento você não queria colocar muito texto na sua história. E nos seus outros livros, você também trabalha muito com a escrita das imagens, os símbolos, tanto que nos glossários aparece também os significados dessas imagens. Você traz aquela tradição do sona, Sim. né? Que é a escrita na areia. É uma escrita que vai ser efêmera mesmo, né? E às vezes, para a gente contar uma história, a gente não precisa da palavra escrita mesmo, como o próprio quadrinho, ou os livros ilustrados. Como é que você, e no seu título, você traz justamente essa importância, de alguma forma, da escrita? No final, a gente tem as 7 cartas transcritas da Teodora, tem muito material histórico, historiográfico no final do livro, mas também de imagem, mapa, enfim, tem um grande trabalho aí. Queria entender como é que você trabalha, como é que você vê também a importância da oralidade, de outras formas de linguagem desses povos escravizados que vêm para cá, com a palavra escrita mesmo, com a ideia de um livro mesmo. Porque também tem muito historiador que acha que tem populações que não são desenvolvidas porque não tiveram contato com a escrita, ou o contato com a escrita foi muito recente, né? E não é necessariamente o caso, né? Algo que sempre foi muito relevante, tanto nos livros anteriores, Angola Janga e Cumbe, como nesse, Mukanda Teodora, é tentar ler esses documentos e imaginar esses documentos também como potenciais imagens, as imagens que eles sugerem. No caso do Angola Janga e do Cumbe, foram trabalhos um pouco mais difíceis até, porque eu tinha poucas imagens disponíveis para inspirar, não é? Para me ajudar a pensar nessas novas imagens que eu criaria. Então, no caso desses outros livros, século XVII principalmente, Palmares, não é? Até início do século XVIII, nós temos uma imagem apenas que trata diretamente de Palmares, de um mocambo, não é? De escravizados, feita no cantinho de um mapa, por volta de 1640. E nós temos as imagens de alguns artistas holandeses quando eles estão lá na região de Olinda e Recife. Era isso que eu tinha para imaginar um pouco o período, né? No caso da Teodora, nós já temos mais imagens, temos mais desenhos, pinturas, que ajudam a entender um pouco mais esse contexto da cidade de São Paulo naquele período. E nós temos também algo que foi fundamental, que são as fotografias. Então, em 1860, tem algumas delas que estão no final do livro, nós já temos uma produção aí de imagens. Muitas do Militão, né? Isso, extremamente significativas do Militão. E o Militão é um cara que fotografa São Paulo em 1860, em diversos pontos da cidade, e depois fotografa a cidade novamente 20 anos depois, em 1880, os mesmos pontos. Então nós temos como comparar o que era São Paulo em 1860 e depois 20 anos depois. E é incrível você perceber que a cidade muda muito nesse período. Muito. Por causa de todo esse dinheiro que estava sendo movido a partir do trabalho escravo nos cafezais no interior, que passa do interior do Rio, no começo de 1800, para depois do interior de São Paulo. E era essa grana, em grande parte, que movia todo esse dinheiro aqui na capital. E vai fazer com que a cidade mude muito nesse período, vamos dizer assim. Um período onde ainda está começando a imigração. Então a cidade de São Paulo, ela surge um tanto a partir disso. A imagem, ela sempre foi algo muito relevante no meu trabalho. Tanto que a cena inicial, ela é quase toda apenas com imagens. A Teodora, ela surge no quadrinho quase sem fala, como uma pessoa muda. A primeira fala dela vai ser depois, quando ela encontra o Claro, que ela tem uma primeira conversa e depois mostra ela falando com o Claro, e aí a gente não sabe exatamente o que é o momento em que ele escreve a carta. Então essa é uma cena muito significativa que eu gosto muito do quadrinho e que foi o ponto, não é, de inspiração para tudo que vem depois. E foi importante recorrer então a essas fotografias para imaginar essa cidade de São Paulo também a partir agora desses meus desenhos.
Os meus primeiros livros, de certo modo, eles tratam de São Paulo também. Quando eu fiz o Encruzilhada e o Noite Luz. Só que é falando de uma cidade de São Paulo contemporânea, com os prédios, arranha-céus e tal, carros. Você acha que foi um reencontro com São Paulo, essa Mukanda Teodora? Sim, com certeza. E eu sempre busco nos meus trabalhos, claro, a ideia é contar uma boa história, que seja uma história interessante, significativa, mas como é um momento também que eu mergulho em certo universo, não é, de pesquisa, então para mim é sempre importante que seja algo que eu aprenda muito também nesse processo de pesquisa. E o Mukanda Teodora, ele foi esse momento de pesquisa, de conhecimento sobre São Paulo, de imaginar o que era essa São Paulo naquele momento, 150 anos atrás, e como que a população negra se encaixava nisso. O que era o Largo, a Praça da Liberdade, que antigamente era o Largo da Forca, onde havia um morro onde as pessoas eram enforcadas. E muitas pessoas pobres e negras foram enforcadas ali. Quilombolas também. Pessoas que eram enterradas ali, próximo ou dentro da Igreja dos Aflitos, da Capela dos Aflitos, que também fica ali na Liberdade. Como que era imaginar a São Paulo da Igreja do Rosário, dos Homens Pretos, que hoje está lá na Praça do Paissandu, do lado da Galeria do Rock, mas antigamente ficava ali na Praça Antônio Prado, próximo da Rua São Bento, que era uma região efervescente da cidade de São Paulo naquele momento. E aquela região, além de ter a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, onde, inclusive, as pessoas que faziam parte da Irmandade eram enterradas dentro, né, da igreja, nas proximidades, e onde, na frente, também havia festas, celebrações de congada na cidade de São Paulo. E era um momento que acontecia, se não me engano, no início do ano, em janeiro, onde essas festas eram super concorridas e muito importantes para a cidade de São Paulo e ainda mais para a população negra. Então essas congadas desapareceram, não é? No centro da cidade de São Paulo, mas era uma marca negra extremamente rica naquele período. Além de que ali do lado também havia quitandas, muitas pessoas que vendiam, comercializavam coisas, e muitos africanos que faziam esse tipo de comércio. Então aquele ponto ali da cidade de São Paulo, onde depois, com a família Prado, eles destroem e constroem grandes prédios que vão ser a marca da cidade de São Paulo, da modernidade da cidade de São Paulo no início do século XX, mas é uma modernidade construída a partir da destruição de um patrimônio negro que havia ali, entendeu? Então, tratar disso para mim foi muito enriquecedor. Pensar na trajetória do Luiz Gama, que morava no Brás, mas que vai atuar com seu escritório ali no centro. Você ficou andando muito por São Paulo, assim, revendo os lugares e imaginando? Eu tenho uma memória, eu andei um pouco, revi parte disso. Eu sempre gosto de caminhar pelo centro da cidade, centro antigo. Tem algo de muito afetivo também para mim, porque eu trabalhei quando jovem, adolescente, como office boy lá no centro. Eu trabalhava ali do lado da Sé, perto da Secretaria da Fazenda, toda aquela região, do Parque Dom Pedro, do pátio do colégio. Então eu caminhava muito por ali. E o livro ele foi uma oportunidade de rever também esse período e de conhecer um pouquinho mais, né, de São Paulo. Interessante. E queria só fazer outro comentário sobre a história da Teodora. A gente só consegue ter acesso a ela porque ela estava num arquivo policial. Em geral, é isso que a gente acaba sabendo também da história negra, né? Não só de São Paulo, mas de outros lugares do Brasil, mas porque foram apreendidos pela polícia, né? Tem a história toda também no acervo de museu lá do Rio, que na verdade veio de apreensões contra rituais religiosos de negros e de africanos, enfim, que tinham lá no Rio. A gente vê como é uma história que é criminalizada, é uma memória que acaba sendo também criminalizada. Sim. E só chega através disso, né? Sim. Ao mesmo tempo, acho que tem algo de muito interessante quando nós pensamos em história, é que nós precisamos muito aprender a ler a partir de outros documentos, de tentar entender que nas frestas desses outros
modos de manifestação, talvez haja ali elementos interessantes para você analisar historicamente. Ou seja, a partir das imagens. E nós temos imagens falando, não é, do Brasil aí desde o século XVII para frente. Isso ensina muito também música, sons e a arte, né? Claro. Recentemente foi encontrado, por exemplo, 2 fatos que são bem relevantes para a gente pensar em história negra no Brasil. No Rio de Janeiro, no Cais do Valongo, foram encontradas lá, depois de muitas escavações, alguns pequenos objetos que talvez tenham sido usados por pessoas escravizadas, como, por exemplo, cachimbos e outros pequenos objetos, alguns até com desenhos específicos. E também, em Minas Gerais, em Ouro Preto, foi encontrado lá uma antiga casa que provavelmente foi utilizada como local onde os escravizados ficavam presos, um porão, e nas paredes, depois de tirarem, não é, o revestimento mais superficial, descobriram lá também desenhos de escravizados. Eu vi isso. Então, é impressionante. Impressionante. Isso remete a uma imagem que, inclusive, o Luiz Fulano de Tal utiliza na capa do seu livro, que eu adoro, que é o Noite dos Cristais, que é uma imagem, acho que agora é do Rugendas, mostrando um local de venda de escravizados no Rio, e onde tem um grupo de pessoas escravizadas sendo expostas, e vendidas, e onde tem uma criança desenhando na parede. Lembra diretamente isso. Então, nós temos que aprender a ler também a partir de outros modos de documentos. Porque essas pessoas, elas elaboraram histórias, sim, mas é uma história que muitas vezes nós não temos acesso e ignoramos, inclusive, histórias que são importantes, que é essa história oral, que muitas vezes sobrevive, mas porque dentro do mundo ocidental, geralmente, a gente vai encarar apenas o documento escrito como a história válida. Então, a gente precisa aprender a ler isso de outros modos também. E a história oral é algo nesse sentido. As cartas da Teodora, elas têm algo de muito lindo também, que é quando você lê e você vê que tem muito ali da oralidade da própria Teodora também na escrita, do Claro. É o Claro que está escrevendo a carta. Ele é uma pessoa, ele é um pedreiro, um carpinteiro também, que escreve. E é visível, a gente vê que é uma pessoa que domina o português erudito. Mas justamente por isso as cartas se tornam ainda mais especiais. Tem muito da oralidade, tem muito de uma pessoa que está iniciando, aprendendo esses códigos da escrita, mas que nem por causa disso deixa de escrever, entendeu? Então toda essa oralidade da Teodora e das várias formas de escrever Teodora, por exemplo, está presente ali naquelas diversas cartas. Tá certo então, Marcelo. Agradeço muito essa aula, sempre um prazer. E Mucanda Teodora aí saiu no final do ano passado pela editora Veneta. É uma história muito impactante e forte para a gente rever São Paulo também de alguma forma e a história do Brasil. Obrigada aí pela presença, Marcelo. Muito obrigado, Paula. Só mais um detalhe, o livro, o pós-fácil dele principalmente, além do trabalho da Cristina, da Lígia, da Ana, que foram fundamentais, além de outras pessoas, contou também com a colaboração muito importante da Silvana Gerra e do Rogério também, no momento de fazer o pós-fácil, com aquela cronologia, com aquelas fotografias também, e para conseguir as cartas. E imagino que a transcrição também, né? Porque a transcrição é difícil ler. Sim. É um trabalho de paleografia. Sim. Isso, né? Então eu ainda queria fazer um curso disso. Total, isso. É muito difícil. É muito difícil, e quem colaborou muito nisso, quem fez isso, foi muito a partir da Cristina, mas também da Silvana, viu? Ótimo. Ela ajudou muito nisso. Tá bom, então muito obrigada, Marcelo. Obrigado, Paula. Obrigada. Bom, e antes de me despedir, eu vou passar para o quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos. A gente convida grandes autoras e autores para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores.
quadro de hoje traz uma dica do João Silvério Trevisan, isso mesmo, grande autor da literatura brasileira, que escreveu Devassos no Paraíso, que é publicado pela Companhia das Letras. Ele vai indicar Confissões de uma Máscara, do Yukio Mishima. Olá, eu sou o João Silvério Trevisan e escolhi aqui o romance Confissões de uma Máscara, do Yukio Mishima, da Companhia das Letras. Quando eu li esse romance autobiográfico do Yukio Mishima, em 1977 mais ou menos, eu acho que eu fui expulso do meu armário literário. Eu fiquei chapado porque poucas vezes tinha tido tanta compreensão de que a sexualidade é permeada por paradoxos. Isso porque as fantasias eróticas do protagonista, o Ko-chan, eram tão radicais que perto delas a normatização da sexualidade virava uma perfeita conversa fiada e grosseira no Japão militarizado entre as duas guerras mundiais. Ko-chan vivia em permanente conflito com sua sexualidade. Quando chegou à idade adulta, ele passou a ter uma vida forçada de heterossexual. O romance corroborou a minha ideia de que o desejo é muito mais importante na história humana do que nós imaginamos. Por exemplo, no fundo de todo irracionalismo fascista, me parece, existia um desejo ferido. E depois de viver 4 anos sob o inferno bolsonarista, essa minha convicção se sedimentou ainda mais. Essa foi, então, a dica do João Silvério Trevisan, com Confissões de uma Máscara, publicado pela editora Companhia das Letras em 2004. E você, tá lendo o quê? Conta pra gente lá nas nossas redes sociais, no @451. E aproveita que você tá aí com seu celular por perto e faz uma avaliação desse episódio e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar 5 estrelas para o nosso programa. Se você quiser, também pode indicar o 451 MHz para outras pessoas. É só compartilhar aí agora mesmo, usando o botão de compartilhamento do seu tocador e enviar para os seus grupos de WhatsApp, com quem você discute literatura, para as pessoas com quem você gosta de falar dos assuntos que a gente conversa aqui no 451. E assim você ajuda o nosso conteúdo a chegar a novos amantes da literatura. Bom, e falando nos amantes da literatura, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do nosso podcast com R$20 por mês. Então, muito obrigado a Denise Abdala, Renata Campos Salles Moraes Abreu, Guilherme Alpendre, Ana Morim, Marcos Apóstolo, Maria Paula Barbosa, Leila Barreto, Tiago Barreto, Thaís Bichara, Carmo Emanuel Almeida Biscardi, Samuel Valim Bolonha, Célio Braga, Marina Buendia, Flávia Solero Campos, José Osmar Azevedo Carneiro, Tereza Bunte de Carvalho, Eduardo Martinelli Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Diogo Perrone Carvalho, Camila Chaves, Paulo Ladeira Colonelli, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Pedro Cogo, Walter Craveiro, Eduardo Cruz, Gustavo Dutra, Mário Henrique Fernandes, Ronaldo Ribeiro Ferreira, Paula Fontana Fonseca, Márcia Cristina Fraguas, Luísa Franco, Érica Georgino, Cecília Góes, Maria Filomena Gregório, Gustavo André Ramos Inúbia, Bruno Pinheiro Ivan, Fábio Calvan, Vivian Lembo, Leila Lima, Renata Alves de Lima, Vânia Mariano, Lenívia Mendes, Valéria Midena, Lúcia Tormin Molo, Luiz Antônio Timóteo Nicoliello, Ana Novaes, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Luísa Plastino, Diana Radomisler, Leni Manzati Rodrigues, Radmila Salviano, Marina Rodrigues dos Santos, Gustavo Senichal, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Flávia Cristina Aparecida Silva, Maria Rosalina Silva, Vitor Hugo Siqueira, Guilherme Sorgini, Ana Maria Pedrosa Safreire de Souza, Caroline Takahashi Steffen, Adriana Teixeira, Cíntia Vasconcelos e André Viana. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao final do 82º episódio do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 10 de março. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo e da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.